Hoje eu vou estar passando a dica para vocês de como eu começo uma tatuagem, qual a forma que eu vou começar a tatuar a pele do cliente, qual o sentido que eu limpo, como eu faço para não perder o decalque. Então isso é bem importante para quem está começando, às vezes não sabe, se eu começo pelo meio do desenho, se eu começo por cima ou por baixo. Eu vou estar mostrando como eu começo. E geralmente como eu começo a sombrear um desenho, eu peguei de referência uma rosa com um relógio de fundo que eu já tatuei, inclusive, e vou estar mostrando mais ou menos no lápis como eu começaria a fazer a sombra desse desenho para deixar ele uma flor mais bonita, não deixar aquele negócio muito carregado, muito preto ou muito sem a sombra, sabe? Não dando a profundidade nos lugares corretos. Então dá uma conferida aí e é nóis! Quando eu vou começar a fazer uma tatuagem, não importa qual seja o desenho, eu peguei só como referência esse desenho que eu já tatuei, inclusive, para falar por onde eu começo mais ou menos e como eu aplicaria a sombra nesse desenho. Geralmente, quando é um trabalho grande, eu costumo sempre começar pela parte de baixo. Por que pela parte de baixo? Se eu começo por cima, pelo menos eu, quando eu vou limpar a tatuagem, eu acabo limpando para baixo. Então se eu estou tatuando aqui, eu acabo perdendo o decalque da parte de baixo. Se eu começo pelo meio, eu perco de baixo. Então eu sempre procuro começar por baixo. E assim eu vou riscando, limpando, eu não perco o resto do desenho que está em cima. Depois que riscou o desenho inteirinho, eu começo sombreando as rosas. Como eu faço essa sombra nas rosas? Muita gente às vezes faz o traço bonito, porém peca na hora de fazer a sombra. Eu venho sombreando por dentro. Aquele mesmo esquema, a mão sempre mais leve. Não sei se vai aparecer no vídeo toda essa sombra, mas eu sempre começo como bem mais leve. Na tatuagem seria a mesma coisa. Ou eu diluo bastante a tinta preto sombra que eu estiver utilizando, ou eu controlo tudo na mão. Eu costumo geralmente diluir um pouquinho e controlando tudo na força da mão. Então, por dentro da rosa, bem no cantinho, eu deixo bem escuro e vou clareando ela, deixando bem clarinho, bem homogêneo. Eu pego todos os cantinhos, vou pegando e deixando mais claro. Tudo com o peso da mão. O peso da mão é o que influencia bastante na sombra de um desenho. Se você acaba deixando muito escuro aonde não era, vamos supor, se chega aqui, nessa parte onde já é mais claro, eu acabo deixando ela muito escura, já vai estragar o desenho, já não vai ficar com aquela forma mais bonita. Na parte das folhas, eu costumo sempre fazer assim. Uma sombra vai e a outra vem. Vai ficar marcado por causa da fita que está segurando o desenho por baixo. Uma vai e a outra vem. Sempre a ponta escura, clareando. Sempre assim. Uma vai, a outra vem. E na tatuagem o mesmo esquema. Não importa quais folhas você vai fazer a sombra indo e a sombra vindo. O que importa é que tenha um padrão de tons. Nunca deixe pintar ela inteirinha, fazer a sombra inteirinha nela, porque às vezes você acaba matando o desenho. Depois que eu fiz toda a sombra na parte interna dela, eu vou começar a fazer os detalhes nas folhas da rosa, porque nem toda rosa
não é composta só com o brilho ou a sombra por dentro dela, ela tem algumas sombras por fora. Então geralmente eu vou fazendo algumas sombras nos cantos dela, no meio, onde poderia haver luz no desenho. Pontos de luz no desenho que acaba dando um aspecto mais bonito na hora que você estiver finalizando a sua tatuagem. Por isso que é bom sempre você ter uma base no desenho para você saber o ângulo de luz, para você poder saber onde joga a sombra, mesmo se o desenho que o cliente te mandou não tenha já uma sombra, só seja o desenho riscado. Assim vai te deixar mais tranquilo na hora de poder fazer a sombra sozinho. Na hora, tem muito desenho que eu pego para tatuar e não tem a sombra dela, e eu faço na hora. Eu prefiro já deixar pronto na hora que estiver tatuando, porque assim eu me sinto um pouquinho mais livre. Às vezes o desenho que o cliente me mandou tá com a sombra errada, então eu já me sinto mais tranquilo em poder colocar a sombra no lugar certo. Então é sempre bom você estudar antes. Vai tatuar uma rosa? Busca algumas imagens de algumas rosas, de verdade mesmo, para você saber mais ou menos a sombra dela, como ela está e tudo mais. Geralmente nas partes internas, onde os dois lados são tampados, eu costumo fazer as sombras um pouquinho mais pesadas, um pouquinho mais escuras, que é para dar aquele efeito de profundidade no desenho. Vou fazendo com tranquilidade. Na tatuagem não precisa ter pressa. Geralmente tudo que você faz com pressa sai cagado. Então, quanto mais tranquilo você estiver fazendo, mais bonito vai saindo o desenho. Vou trocar um pouco de lápis para mostrar um ponto mais escuro, onde seria. Esses pontos onde acaba ficando mais escuro seria mais ou menos aonde eu teria que concentrar um pouquinho mais de tinta para dar a profundidade ao desenho. São entre os meios das pétalas e o que está embaixo, que seria as folhas. Como elas acabam ficando por baixo, então a sombra é maior. Não é um modo padrão que eu estou passando. Isso aqui é mais ou menos o que eu me adaptei com o que eu aprendi no desenho e que eu resolvi levar para a tatuagem, e que me ajuda bastante hoje em dia. Sempre do mais escuro para o mais claro. Então eu geralmente começo sempre deixando o desenho, fazendo a sombra bem mais clarinha, para depois puxar ela para um tom mais escuro, que não é para você estragar o desenho, que aí você acaba fazendo a sombra muito escura no lugar errado, onde era mais clara, e você não consegue voltar. Então eu prefiro deixar ela mais clara ao invés de mais escura. Então é assim que fica a nossa rosa. Se vocês puderem ver. Mais ou menos, no desenho fica totalmente diferente da tatuagem. Eu vou colocar do lado depois como ficou essa tatuagem. De fundo, que é o relógio, eu geralmente começo do mesmo esquema,
mais claro, porém aqui no lápis eu já vou fazendo do escuro para o mais claro. Mas na tatuagem, o recomendado é começar do mais claro para o mais escuro. No metal do relógio, você pode dar algumas sombras extras sobre ele, sempre levinho. Nos cantos, como sempre, você faz mais escuro, vindo para a borda, mais claro. No vidro, que fica mais difícil, porque às vezes não é sombra, então é brilho. Então você faz o mínimo de sombra possível que você conseguir em alguns cantos dele, para não deixar aquele negócio muito forçado. E aqui eu não vou ter como mostrar, mas geralmente você usa o branco para dar o realce do brilho, e aqui eu não vou conseguir. Então você joga a sombra no resto do relógio, sempre vindo do claro para o escuro. Lembrando que é sempre bom, se você tiver a referência já sombreada do desenho, é sempre bom você seguir ela. Assim vai evitar de você se perder no desenho. Sempre que está de fundo, fica com a sombra e a claridade vindo para frente. Como aqui é metal, eu posso jogar. O brilho das bolinhas é sempre o mínimo também, porque às vezes você escurece demais que você não consegue nem dar o ponto de luz. Então procura sempre buscar uma posição. Se eu estou jogando a sombra desse lado, é porque a luz está desse. Então todas as bolinhas têm que meio que seguir o padrão dessa luz. Ó, eu vou subindo e vou deixando o branquinho virado, ó, como se aqui tivesse a luz e as bolinhas sempre seguindo onde está a luz, ó. Vou pintando. E aí vai ficando o aspecto da bolinha. Depois é só pegar e passar o branco, que seria o detalhe do final do desenho. Então essa é a forma que eu começo a fazer uma tatuagem. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que não é o jeito que todos os tatuadores fazem ou que vocês também devem fazer. Lembrando que é um jeito que eu me aperfeiçoei, como eu já venho do desenho, então eu me adaptei para esse modo para tatuagem também. Por isso que sempre eu falo, é sempre bom vocês estudarem no papel primeiro. A sombra no papel, o ângulo da luz, o traço também, que às vezes vocês acabam... Vocês não, né? Porque eu também já pequei nisso no começo, quando eu não sabia, de acabar perdendo o decalque, imaginando a linha e acabar não sendo o jeito que está no decalque. Então, aconteceu de perder um pouco o decalque, olha o desenho. O desenho que você tirou para decalcar no cliente. Sempre é bom você ter essa referência, não jogar fora nem nada. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like aí pra mim, compartilha pros seus amigos. Você também tá começando a tatuar, porque eu sei que é difícil você começar e não ter nenhuma referência, nenhuma ajuda de ninguém. E se inscreve no canal, logo mais eu posto outros vídeos, vou postar vídeo ajudando a como melhorar o traço, deixar o traço mais fino. E é isso aí, beleza pessoal? Até mais, valeu, hein?